Amém. Marcos capítulo 16 diz assim: Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus irmãos, seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Amém? Você pode sentar? Irmãos, esse cenário do sepultamento e da ressurreição de Jesus, ele me desperta um chamado em mim mesmo, pessoal, para atentar para algumas coisas. E eu atentei ao longo da caminhada, mas eu vi muitas pessoas que naufragaram na sua fé porque não atentaram. Primeiro você tem que entender que a Bíblia é um livro de regras, ele é um manual, né? Os pregadores da antiguidade diziam assim: assim como a bússola está para o navegante, a Bíblia está para o cristão. Ou seja, depois que inventaram a bússola, ninguém mais atravessou o oceano sem bússola. E cristão não pode viver sem a Bíblia, senão ele fica perdido, como um navio em alto mar, sem saber para onde vai. Se você colocar um navio em alto mar, sem uma bússola, de repente ele está navegando em círculos e não percebe. Ele precisa da bússola. O cristão, sem a Bíblia, ele vai caminhar em círculos e não vai perceber. Precisa da Bíblia, das regras da Bíblia. Mas muita gente, até hoje, não atentou para a realidade de que a Bíblia é um livro de normas, de regras, de conduta. A Bíblia é um manual para você se conduzir. Estas coisas que estão escritas na Bíblia, o apóstolo João diz assim: se tudo que Jesus fez fossem escritos em livros, eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberiam, mas estas coisas foram escritas para que creiais e saibais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que coisas? Como que eu vou saber como é que Jesus é o Filho de Deus? Pelo manual que está escrito, como João diz, estas coisas foram escritas para que vocês tomem conhecimento. Isso é o bastante. Então, se eu não atentar que em cada página é como se eu estivesse vindo por uma estrada e visse ali, olha, curva acentuada à esquerda, né? Quando eu venho de carro, né? Curva acentuada à esquerda. Quando eu vejo uma placa dessa, curva acentuada à esquerda, o que eu faço? Reduzo a marcha. Eu não conheço a curva, não sei como é que ela é, não sei qual o nível de acentuação. Opa, eu tenho que me precaver. Reduzo a marcha. Se eu estou em quinta, eu caio para quarta. Se eu não conseguir ver a abertura da curva, eu reduzo até para a terceira. E se for muito, se eu sentir que ela é muito fechada, eu caio até para a segunda. Eu tenho que me precaver. Se eu venho por um lugar e lá está uma placa, vento lateral, epa,
Se tem uma placa dizendo que é vento lateral, eu sei que quanto mais eu estou com o carro correndo, mais leve o carro fica. Se tem um vento lateral naquele elevado lá, está arriscado o vento me tirar da pista. O que eu faço? Reduzo, vou devagarzinho, porque o carro mais devagar ele se torna mais pesado, o vento não vai me remover, só se for um daqueles ciclones norte-americanos. Então, a Bíblia, cada página que você vê da Bíblia é como uma placa te ensinando como você tem que caminhar, como você deve se conduzir. Cada página, eu falei cada página, ou seja, eu poderia dizer cada palavra, cada vírgula, mas eu estou dizendo assim, cada página, para você ter ideia de que tudo o que está escrito aqui revela a você uma norma de conduta, tanto aquilo que Deus diz que homens fizeram e foram bem-sucedidos, quanto aquilo que homens não fizeram e foram mal-sucedidos, aquilo que homens fizeram de bem ou fizeram de mal, enfim, eis aqui os relatos ruins que a Bíblia traz, ou os bons relatos que a Bíblia traz, tudo isso é para mim um manual, são placas na minha estrada. E tem algumas placas aqui dentro que muita gente não gosta, né? Eu, por exemplo, na minha caminhada, eu via pessoas dizendo assim, eu vou na igreja, mas não é tudo que o pastor fala que eu engulo, não. Mas tem uma placa aqui dentro, irmão, que é terrível. Eu não vou mencionar essa placa, afinal de contas eu não vim aqui para falar de trânsito, né, irmão? Então, presta atenção. Aqui diz, vamos voltar aqui. O texto que nós lemos diz que passou o sábado, então nós estamos no domingo. Aí tem aqui 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem o quê? Embalsamar o corpo de Jesus. Ora, no 3º dia, não deveriam ter ido. Por quê? Porque elas tinham uma placa na vida delas. Uma placa que dizia, ao 3º dia eu ressuscitarei. Então não tinham que ter ido ao sepulcro para embalsamá-lo, tinham que ter ido para encontrá-lo vivo. Mas elas não ouviram. Durante sei lá quanto tempo elas ouviram, os discípulos repetiram, ele falou que ao 3º dia vai ressuscitar. Como que vai ser um negócio desse? Mas todo mundo ouviu. Ele falou que tem que ir a Jerusalém morrer e ao 3º dia ressurgirá. Eu não estou entendendo esse negócio, porque ele é um todo-poderoso, para que ele vai morrer em Jerusalém, se nós vimos ele conter os exércitos lá que foram prendê-lo, depois voltaram dizendo, ninguém fala como este homem, nós vimos o camarada parar uma legião de demônios, ressuscitar mortos, esse é o todo-poderoso, por que ele tem que morrer? Enfim, mas uma coisa ele diz, que ao 3º dia ele ressuscitará. Irmãos, tem pessoas que ouvem verdades muito gloriosas, mas essas verdades não vão lhes servir, sabe de quê? Não vão lhes servir de nada. Tem pessoas que ouvem verdades gloriosas, mas estas verdades não lhes servem de nada, porque já possuem as suas próprias concepções e não se convertem. Nós, seres humanos, irmão, você sabe por que Deus nos deu o dom da oração? Eu vou te revelar agora um segredão, irmão. Vou te revelar, mas, meu irmão, é um baita de um segredo, Por mais simples que possa ressoar aos ouvidos, o dom de você ir para o teu canto falar com Deus, aquilo ali amassa a tua alma e te transforma numa nova criatura. Bem-aventurado é o homem que sabe se recolher no seu canto para falar com Deus. Esse homem vai perdendo a arrogância, ele vai perdendo a prepotência, ele vai perdendo o orgulho. Ali o Espírito Santo consegue fazer uma grande obra. Meu irmão, o ministério de Jesus é repleto
repleto de ensinamentos com relação à oração. Sabe por quê? Porque era importante nós entendermos esta placa na nossa estrada: oração. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer assim: orai em todo tempo, suplicai, rogai, buscai. Enfim, a Bíblia está chamando o tempo todo para oração, irmão, e tem que haver isso na tua vida. Se você não tiver o teu momento de oração, você vai ser um homem ou uma mulher duro, sabe? Se eu perguntar aqui, quem já orando chorou? Eu acho que a igreja toda vai levantar. Por que você vai orar e começa a chorar? Porque o Espírito Santo está espremendo a tua alma, meu irmão. Ninguém chora quando está se sentindo super-homem. Você chora quando alguma coisa te quebranta, quando alguma coisa penetra no profundo do teu ser. Irmão, aplica-te à oração, não perca isto na tua vida, porque ali você realmente, sabe, é uma coisa, não dá muito para explicar essas coisas espirituais, mas o fato é, aquele que se aplica à oração, entende mais. Há uma frase que eu acho muito interessante: é de joelho que se enxerga mais longe. É de joelhos que se enxerga mais longe. Tem pessoas que andam assim na ponta do pé e pensam que vão enxergar mais longe. Não, são os que estão de joelhos, com a boca no pó, são esses que enxergam mais longe. Isso é glorioso, isso é tremendo. Aqui então, nós vamos identificar uma arrogância naqueles que andaram com Jesus. Mas isso não é uma coisa do passado, isso é uma coisa do presente. Todo dia nós temos encontrado pessoas com uma arrogância fora do comum. Eu já falei aqui várias vezes, um rapaz do estacionamento do Mundial olhou no meu carro: Jesus volta no século 21. Que isso, irmão? Isso aí está escrito na Bíblia? Eu falei, tá. Que isso, irmão? Como é que esse negócio está escrito na Bíblia? Pois se o século 21 acaba agora em dezembro. O camarada nem sabe o que é um século e veio para cima de mim com toda a arrogância e 700 pedras na mão, sem saber sequer o que é um século. Isso não é uma arrogância? Isso não é uma prepotência? Isso não é um orgulho podre, canceroso? Sequer sabia o que era um século e veio me agredir, ironizar uma frase que está no carro. Humildade, zero. Crente. Como que é crente? Se fosse crente, teria no mínimo humildade. Você acha que um arrogante vai entrar no céu? Bom, só se existir outro céu que não pertence a Jesus Cristo. Um prepotente, um cara vaidoso, um cara dono de si, dono do mundo, meu irmão, no céu só entra quem tem título de servo. Se não tiver título de servo, não entra. E cá entre nós, para ter título de servo, tem que ter o quê? Humildade, ausência de prepotência, não pode se achar o tal, não pode se sentir o tal. Por quê? Eu sou servo. Se eu sou servo, qual o motivo que eu tenho de me engrandecer? Não, toda a glória, honra e engrandecimento pertence ao meu Senhor, de quem eu sou servo. E se eu sou o servo da orelha furada, como diz o Antigo Testamento, eu me alegro em que o meu Senhor seja glorificado. Importa que ele cresça e eu diminua, se é que eu tenho título de servo. As minhas obras eu tenho que assinar com o nome do meu Senhor. Esses discípulos aqui, esses apóstolos, essas mulheres, vão ao túmulo, e a pedra, quem vai remover a pedra?
Ora, quem vai remover a pedra? Eu tenho uma informação que ele vai ressuscitar agora no terceiro dia. Eu vou ficar diante daquela pedra que ela vai sair sozinha daquele lugar. Como saiu, né? Mas eles tinham a informação, não fizeram caso algum dela. Isso me lembra aqueles crentes que entram na igreja, ouve pregação 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e nunca muda em nada. Irmão, a palavra chega até você, tem que ter efeito. A palavra que é ministrada e que chega aos teus ouvidos, ao teu coração, à tua alma, ela tem que produzir algum efeito, você tem que mudar. Você tem que ser uma nova criatura a cada pregação. Tem que ser. É imperativo isso, não tem para onde fugir. Se todo dia Deus ministra algo à tua alma, ao teu espírito, cujo objetivo é te modelar para que você atinja a perfeição, que ele começou uma obra e vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Se ele tem um objetivo de todo dia te remodelar, te preparar para posições mais elevadas, para um caráter mais polido, se todo dia existe essa realidade como projeto de Deus na tua vida, todo dia você tem que estar diferente. Todo dia. Agora, tem pessoas que ouvem, e é arrogância, é prepotência, não sabe lidar com os outros. Meu irmão, eu fico assustado. Tem pessoas que não sabem lidar com uma criança, com um adolescente. Não sei aonde cabe tanto trauma, tanto problema dentro de um ser humano, que não consegue se relacionar com nada nem com ninguém. Eu levo a minha vida sozinho. Eu não gosto de nada, não gosto de ninguém. E tu vai morar no céu como? Sozinho? O caráter que nós teremos na eternidade, ele começa a ser tratado aqui e agora. Para isso, cada pregação o Espírito Santo mexe em alguma coisa da tua vida. Cada palavra, alguma coisa dentro de você tem que ser alterado. Se você tivesse atingido a perfeição plena e absoluta, meu irmão, só te restaria uma coisa: ser tirado da terra que nem Enoque. Então vamos chegar à seguinte conclusão: se Deus ainda me sustenta aqui, significa que eu ainda não sou digno de partir para lá. Eu posso considerar isso. Deus ainda está olhando para mim, não, ainda tem umas coisas para ajeitar em você. Amém, irmão? Eu posso pensar assim também. Essas mulheres vão lá e elas chegam diante do sepulcro, entram no túmulo, vê um jovem. Quem é esse jovem? Vem um anjo vestido de branco. Elas são surpreendidas, ficam atemorizadas. Ele diz assim: não vos atemorizeis, buscar Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis o quê, hein? Como ele vos disse. Tá bom. Saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Vocês estão procurando por ele? Vocês têm que ir, sabe aonde, para encontrar ele? Lá na Galiléia. Como ele já disse. Às vezes não adianta Jesus falar coisas, porque as pessoas simplesmente estão ignorando o que ele fala. Já ignoraram quando ele esteve em carne. Hoje que ele está em espírito e agindo tão abundantemente, continuam ignorando da mesma maneira. Vai lá, é como ele vos disse. Então elas já tinham uma informação, mas não estavam agindo de acordo com a informação. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: existem muitas informações que estão dentro de você, informações que foram lançadas pelo Espírito Santo, e a grande maioria delas através deste púlpito chamado Geração Jesus Cristo. Mas muitas destas informações estão dentro de você
adormecidas, porque você foi apenas um ouvinte e não se preocupou em ser praticante da palavra. Sabe o que vai acontecer? Vai haver momentos em que você, ao invés de dar glória, você vai sair atemorizado. Elas tinham informações. O anjo está ali. Vem cá, o que vocês estão procurando? O vivo dentre os mortos? Jesus o Nazaré? Aquele que foi morto? Olha, ele ressuscitou, olha aqui o lugar, está vazinho. O Espírito Santo certamente agiu, né? E algo as envolveu, a glória, o sobrenatural veio sobre elas, ao invés de elas darem glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, saírem de lá gritando, ele ressuscitou, não, elas fecharam a boca, saíram caladas e atemorizadas. Tem pessoas que recebem informações muito tremendas, mas não ruminam, não mastigam, não engolem, não fazem o uso devido, e ao invés de saírem rejubilantes com certas mensagens, com certas coisas que o Espírito Santo põe dentro da sua alma, ao contrário disso, se acolhem num canto, ficam atemorizados, ao invés de explodir para o mundo e fazer diferença, ser sal da terra, ser luz do mundo, se encolhem dentro do seu quarto pedindo misericórdia, ao invés de terem pedido poder para deslanchar aos quatro cantos da terra. Mas graças a Deus nas maiores alturas, que nem todos se perdem. Nem todos se perdem. Aqui dentro mesmo, nem todos se perderão. Nem todos. Agora, irmão, o que você faz com uma palavra que você ouve, não deixa ela escapar. Não deixa a sua memória esquecer as coisas facilmente. Quando eu era da igreja batista, e eu ouvi uma pregação, eu ficava tentando guardar aquilo na mente, decorando. Ficava tentando. E depois eu via que eu relembrava muito pouca coisa, de uma pregação de 20, 30 minutos, eu relembrava muito pouca coisa. Sabe o que você pode fazer? Eu sei que tem pessoas aqui que já fazem isso. Eu ia anotando, com um bloquinho, ia anotando algumas palavras, Quando eu chegava em casa, em cada palavra daquela, eu lembrava o que tinha sido dito. E eu passava dias olhando para aquilo ali, e a mensagem ia se fixando dentro de mim. Agora tem pessoas que dizem assim, não, eu fui na igreja, eu já ouvi a mensagem, pronto, eu já estou alimentado. Alimentado com o quê? Por acaso isso aqui está escrito lá fora, pensão, restaurante 5 estrelas? Alimentado com o quê, meu irmão? Você está alimentado com algo que você pode trazer à memória para te dar esperança. Se você ouviu algo e isso passou de você, ficou esquecido, você não está alimentado com nada. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que te dá esperança? O que você ouviu que está dentro de você, o que ficou esquecido não resolve. Muitos aqui fizeram 2º grau, faculdade, e depois abandonaram essas coisas. E se eu disser assim, eu tenho um problema de matemática aqui para usar, e você vai pegar e vai dizer assim, eu não me lembro mais da fórmula que se aplica para resolver esse problema, eu vou te dizer, o que te adiantou estudar a matemática? Se em certas situações a Bíblia ficar esquecida dentro de você, não te adiantou ouvir, não te adiantou ler. Irmão, decore a Bíblia, decore, valorize ela. Se é que você valoriza, você vai decorar. Se é que você valoriza, você vai se preocupar em ler as mesmas coisas várias vezes, ouvir. Esses celulares modernos são uma bênção. Põe lá, vai ouvir, vai crescer espiritualmente. Aqui, e saindo elas fugiram. Ora, o chamado de Deus às nossas vidas, irmão, é para nos envolvermos com o sobrenatural. É para vermos anjos. É para termos notícia de que o morto ressuscitou. É para termos notícia de curas. É para vermos coisas sobrenaturais. Os anjos expulsando demônios.
é para termos confrontos com as trevas. Jesus Cristo nos tem chamado ao sobrenatural, mas quando estas mulheres se depararam com o sobrenatural, elas fugiram. E assim tem sido a igreja de um modo geral na terra. Quando houve coisas muito impactantes, muito sobrenaturais, tipo isso aí, ó, Bíblia sim, Constituição não, muita gente está fugindo, meu irmão. Não está resistindo a essa realidade sobrenatural. Esse é o lema do milênio. Quem não vestir essa camisa não volta no milênio de jeito nenhum. Irmão, nós começamos há não sei quanto tempo aí atrás a pregar sobre Bíblia sim, Constituição não. Isso está em vários vídeos, em vários estúdios, isso vai continuar sendo falado até o final da era da igreja. Quando voltarmos no milênio, continuaremos falando sobre isso no nosso ministério de louvor agora, que vai estar encampando com CD. As músicas vão falar nesta frase. E quem não se envolver com este sobrenatural, que ficar com medo, ficar atemorizado, ou que não se preocupou em estudar para poder calar a todo mundo, vão ficar de fora, vão ficar atemorizados. Está lá, como ele vos disse, mas elas saíram e fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. O que o medo gera? O medo gera, meu irmão, a covardia na tua vida. O medo te faz ficar acuado. Você tem medo de ver um anjo? Você tem medo de ver um demônio? Tem pessoas que não têm medo de andar de dia. Entra em qualquer canto se estiver iluminado, e se estiver escuro tem medo. Qual a diferença de um lugar escuro para um lugar claro? A diferença é só a iluminação. Demônio, se tiver que atuar no escuro ou no claro, ele atua. Não é o fato de você ver ou não ver um demônio, ou se ele sai das sombras ou sai de uma iluminação, isso não faz a mínima diferença. Pode estar de dia, eu vendo os meus olhos e venço a Satanás. Não é o fato de eu ver ou deixar de ver, a batalha é espiritual, meu irmão. Se eu ver o demônio, eu não vou conseguir dar um tapa nele. Não consigo dar um tapa nele. Não consigo pegar o sobrenatural. Não faz diferença eu ver para poder guerrear. As minhas orações guerreiam e movem as regiões celestes sem que eu nada veja, porque eu tenho que crer para ver a glória de Deus. E a fé não é palpável, a fé são as suas convicções interiores. Tem pessoas que têm medo e não conseguem entender o Deus que te guarda na luz, te guarda nas sombras. O Deus que é contigo ao meio-dia, é contigo à meia-noite. O anjo do Senhor que se acampa ao redor dos que o temem, faz isso de dia, de tarde, de noite, de madrugada, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Não há o que temer, não há por que temer. Se você tem medo, de novo estamos falando sobre isso, se você tem medo, você precisa vencer os seus temores. Quem crê no Deus do impossível sempre presente, como é a promessa bíblica, não vai temer a nada. Então, meu irmão, exercita-te nesta placa que sustenta a sua vida, neste fenômeno sobrenatural que Deus tem trazido sobre as nossas vidas. Que diferença tem se o diabo tentar entrar na minha casa à meia-noite? Ou se ele tentar entrar ao meio-dia? O anjo que está lá ao meio-dia também está à meia-noite. A fé que eu tenho ao meio-dia, eu tenho que ter à meia-noite. O sangue de Jesus que me dá poder e força ao meio-dia, também o faz à meia-noite.
A diferença vai ser, meu irmão, se eu verdadeiramente creio para ver a glória de Deus. Mas Deus é o mesmo, seja de dia, seja de noite, Ele não muda, seja a madrugada, seja o romper da alva, Ele não muda. Eu preciso crescer, eu preciso me envolver com o sobrenatural. Sabe quando que eu temo alguma coisa? Quando eu ainda não conheço. Eu não temo aquilo que eu conheço, se eu consigo esquadrinhar e ver a situação, e dizer assim, não, eu sou mais forte, eu sou mais resistente, eu não vou ter medo de absolutamente nada. Agora, se tem algo que eu não sei, eu tenho algo a enfrentar, que eu não sei a força, não sei o tamanho, não sei a capacidade, não sei as armas, eu posso ficar um pouco temeroso. Agora, se eu entendo que nada há maior do que o meu Deus, que todos os meus adversários são menores e mais fracos que o meu Deus, eu venci todas as coisas. Eu tenho que me envolver com o sobrenatural, mas quando o sobrenatural apareceu diante dessas mulheres, o que elas fizeram? Fugiram. Tem pessoas aqui dentro que nunca sequer fizeram uma oração do tipo, Deus, me envolve com o sobrenatural. E você acha que eu cheguei a esse púlpito como, meu irmão? Eu fiz muito esta oração. E eu não estou criticando você pelo seu medo. Eu estou apenas te ensinando como alguém que já passou na sua estrada e venceu. Pare com os seus medos e temores, porque o teu Deus é o suficiente. Ainda que um exército se acampe contra mim, eu nada temerei, porque tu estás comigo. Eu tenho que crer para ver a glória de Deus. Está com medo do escuro? Então hoje, quando chegar em casa, você vai se trancar no seu quarto, vai apagar todas as luzes e vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, que por mim sempre se levantará. Vença os seus temores. Você sabe que enquanto você tem um medo, ali existe uma fresta para que o inimigo continue a te incomodar, a te atormentar. Vamos fazer que nem Neemias nessa noite, fechar todas as roturas da cidade de Jerusalém. Acabe com os teus medos. Mas se eu for demitido, que o meu emprego que vá para o inferno, eu vou continuar seguindo a trilha do Evangelho de Jesus Cristo. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, você precisa se envolver com o sobrenatural. E sabe o que Deus às vezes precisa para que você se envolva com o sobrenatural? É arrancar o pão da tua mesa, para você saber que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Acabe com os seus temores. Um soldado, quando parte para a guerra, ele não parte pensando no que ficou para trás. Ele parte dizendo, vou para esta guerra, eu tenho um projeto, é derrotar o inimigo, e eu tenho um projeto, se eu morrer, morrerei defendendo a causa pela qual eu entrei nesta batalha. Então até morrer para ele é vitória, porque ele lutou até a morte por uma causa que ele acreditava. Quem expõe a própria vida, sem medo do que possa acontecer, esse nunca conhecerá a derrota, nunca conhecerá a derrota, nunca conhecerá a derrota. Escuta, homem, eu não vou apontar, mas escuta, homem, o teu Deus não te trairá jamais, confia nele. O teu Deus não te trairá jamais. Ainda que homens pudessem te trair, o teu Deus não te trairá jamais. E se ele não te trai, lá na frente eu vejo você com a palma da vitória glorificando a ele. Olha, homem, tu vais liderar o grito da meia-noite nessa terra.
Tu vais liderar o grito da meia-noite nessa terra, homem. Está longe a estrada, mas para liderar aquele povo, tem que ser muito bem preparado. Irmão, aqui diz, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Que coisinha impressionante. Por que esses homens não acreditaram? Por quê? Jesus falou que ia ressuscitar o terceiro dia, não falou? Falou. Eles não acreditaram. Então, quando Jesus falou que ia ressuscitar o terceiro dia, eles entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Eles não fizeram caso algum. Tem muita gente, meu irmão, que é assim. Está ouvindo coisas, mas não está credibilizando. Jesus falou assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas todo mundo tem ouvido, mas só que não é para ouvir. Jesus falou que ia ressuscitar o terceiro dia. Eles, porém, agora, a mulher diz assim: ó, eu ouvi. Eles estão lá chorando, no meio da sala, mataram Jesus, crucificaram Jesus, e ela está dizendo assim: olha, mas eu vi, não é hoje o terceiro dia, ele ressuscitou. Não, nós não vamos acreditar em você não. Tanto homem aqui bonitão, fortão, ele ia aparecer logo para uma mulher? Você sabe que tem muita gente que vai para o inferno, porque não está aceitando a fonte da verdade? Tem muita gente que vai para o inferno porque olha para você, porque você, uma irmãzinha, minha semi-analfabeta, querer me falar de Deus. Eu sou um cara estudado, eu tenho faculdade, eu tenho não sei quantos cursos de teologia, eu entendo de Bíblia pra caramba, eu sou o pregador das massas, da multidão. Você tem alguma coisa para me falar de espiritual? Eu sou o mestre, eu sou o professor, eu sou o sabidão, e vai para o inferno com todo o seu mestrado de sabedoria, porque ignorou que Deus possa usar as coisas simples para confundir as sábias. Muita gente é assim: você, como é que é? Você ouviu ressuscitado? Não, ele tinha que aparecer, era para mim. Eu sou o líder desse lugar, eu sou o melhor, fui eu que andei sobre as águas, foi no meu barco que ele entrou para pregar, foi com a minha rede que houve o milagre dos 153 peixes grandes. Eu sou melhor do que você, eu sou muito mais especial. Se ele ressuscitou, ele tinha a obrigação de aparecer primeiro para mim, não para você. Vão para o inferno com a sua arrogância e prepotência, mesmo depois de ter ouvido verdades inacreditáveis. Irmão, eu tenho um bando de parentes que vai para o inferno, porque não aceita que o Tupirani saiu do lamaçal e foi transformado em príncipe por Jesus Cristo. Eu tenho aqui neste bairro do Santo Cristo uma massa incontável que vão padecer coisas horríveis, como Deus já mostrou, e ainda vão para o inferno, porque não foram capazes de admitir que eu encontrei o único e verdadeiro Deus. Eu o encontrei. Eu busquei, eu começava a olhar para uma tartaruga e dizia: não é possível que essa tartaruga dure 120 anos e um homem dure só 70, tem alguma coisa errada nessa história. Eu olhava para uma árvore e eu dizia assim: não é possível aquela árvore ali durar 120, 160, 200 anos e um homem durar 70 anos, não, tem alguma coisa errada. E eu comecei a buscar, eu li livro de Testemunha de Jeová, eu li livro espírita, eu li tudo que foi livro em busca da verdade. Eu não achei a verdade, mas ela soube que eu procurava por ela e ela me achou. Entende, meu irmão? Agora,
Você sabe quem me apresentou o Evangelho? Uma menina que mal sabia falar. Dentro do colégio onde eu estudava no 2º grau, aquela menina, a nota dela era 5,5 a média. A média da minha nota era 9. Eu poderia dizer assim, eu sou muito mais sábio que ela, essa menina quer me apresentar o quê? O que essa menina quer me dizer? Eu dou aula para ela aqui dentro, a minha nota em história é 10, a dela é 5, está na beiradinha. Em matemática eu tiro tanto, ela tira tanto, como que ela vai me ensinar alguma coisa? Ao contrário, meu irmão, não importa por onde venha a verdade, o que importa é que venha a verdade. Por isso que sem humildade ninguém consegue abrir a porta do céu. Não consegue, irmão. E eu não estou pregando exibição aqui não, eu sou assim mesmo, hein? Eu sou assim. Não estou aqui que nem um fanfarrão jogando palavras ao vento, não. Eu sou assim, para mim não importa por onde vem a verdade. Eu quero saber se é a verdade, seja o cachorro latindo ou a mula falando. Ou vou eu ignorar os desígnios de um Deus tão tremendo? Se eu for capaz de decidir por onde Deus vai trazer a mim a sua verdade, ora, eu já não sou homem, sou Deus. E o dia que o homem começa a se achar Deus, meu irmão, Deus dá um assoviozinho para aquele mesmo anjo que feriu Herodes. Ei, desembanha a tua espada aí, que tem mais um lá embaixo se achando Deus. Horrenda a coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Para concluirmos, diz, verso 12: depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Eita povozinho santo, né? Eita gente boa, espiritual, que andou com Jesus, né? Esse povo era o máximo. Deus está usando um, Deus está usando o outro, Deus está usando o outro. Não, eu não vi, eu quero ver para crer. Mas a Bíblia diz que se tu creres, tu verás. Parece que essa doença de ver para crer é milenar, né? Pois eu nunca vi Jesus, mas eu quero estar pronto para, se preciso for, dar a vida por Ele, que eu nunca vi. Tem um monte de gente aí, eu não sei se Deus é real, eu não sei se Jesus realmente é real, se a mensagem da cruz realmente é real. Tudo bem, cada um que tem as suas dúvidas, mas quanto à mensagem da cruz, eu já não tenho mais dúvidas, eu tenho plena convicção, de modo que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro e muito lucro. Você sabe quem são esses 2 aqui que iam para o campo? Tem esses 2 que iam para o campo, tem aqueles 2 que iam para o caminho de Emaús. Alguns dizem que se trata das mesmas pessoas, eu não sei, mas eu sei o seguinte, que aqueles que iam para o caminho de Emaús, Jesus apareceu para eles de forma diferente. Eles olharam para Jesus e não o reconheceram. Mas quando Jesus falava, os seus corações ardia. O que eles tinham que reconhecer? Era a aparência de Jesus ou as suas palavras verdadeiras que faziam o coração arder? Muita gente vai para o inferno porque está procurando um rosto bonito, meu irmão. Muita gente vai padecer porque está querendo decidir da onde que a verdade tem que vir. Eles estão ouvindo o caminho de Emaús, o dia está acabando, o sol está se pondo, eles estão ouvindo Jesus falar e o coração está ardendo, está flamejando o coração deles, mas eles não são capazes de parar e dizer assim, que isso? Você sabe que tem muita gente que vai para o inferno porque não quer me ouvir? Muita gente vai para o inferno porque não quer te ouvir, porque eles querem decidir de que fonte vem a verdade. Eles não querem
entender que Deus é quem decide de onde, de qual rocha a água vai jorrar. Muitas vezes a água vai jorrar de uma rocha que ninguém imaginou. O povo de Israel estava perdido no deserto, e lá tem uma rocha, e eles estão ali. Moisés, estamos com sede, Moisés, estamos com sede, Moisés, estamos com sede. Aí Deus fala com Moisés, vai lá e ordena aquela rocha. A rocha está lá no meio deles, mas eles olhavam para aquela rocha e não via aquela rocha com aparência de condição que pudesse saciar-lhes a sede. Você entende, meu irmão, que muitas vezes a rocha que você está olhando e acha que ela não pode dar o teu sustento, é exatamente dali que você vai ter que beber? E muita gente vai padecer, muita gente vai para o inferno. Tem pessoas que vão para a cadeira de roda porque não quis atentar para um pregador. Tem pessoas que vão para a sepultura, muitos já foram, mas muitos ainda vão, porque não quiseram ouvir a voz do pregador que lhes falou. Sabe por quê? Porque o pregador era gago, porque o pregador não dizia coisa com coisa no sentido gramatical. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, a verdade não precisa de gramática, a verdade está acima de gramática. A verdade não precisa de advogados, a verdade não precisa de juízes, a verdade não precisa de professores, a verdade não precisa de doutores. Antes que existissem faculdades, Jesus Cristo disse, eu sou, e Ele é a verdade. Então, meu irmão, atente para a grandeza da humildade e para que você não deixe escapar uma palavra. Quando você sentir que alguma coisa moveu no teu ser, olhe para o lado. Quem falou? Foi o cachorro. Ajoelha-se diante do cachorro e diga para ele, late mais algumas vezes. Seja esperto, meu irmão, porque Deus não é teu escravo. Ele não vai falar contigo pelo caminho que você traçar, porque Ele diz, não são os meus caminhos os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Como os meus caminhos são mais altos que os vossos, os meus pensamentos infinitamente superior. Assim Deus faz o que quer, da maneira que quer, como lhe apraz, não tem que nos dar satisfação. Se Ele falou, meu irmão, te empenha, gruda, agarra e diz, não te deixarei enquanto não me abençoares. Atenta para esta grandeza. Tem muita gente viajando, que Apocalipse diz isso, eu sou o rei da simbologia de Gênesis, eu conheço todas as profecias, estou escrevendo os mais belos livros, estou rico de tanto vender livro, eu sou o sábio. Aí aparece um cara do morro dizendo assim, aí, entramos na última dispensação, está implantada a restauração, e quem não me ouvir, está frito. Aí o cara diz assim, olha lá, que cara arrogante, dizendo que tem que ouvir ele. Aí chega perto de mim assim, quantas faculdades você fez? Eu digo assim, nenhuma. Aí o cara diz, mas eu fiz 3 faculdades. Eu digo assim, quantas horas de oração você tem diante do Todo-Poderoso? E ele me diz, nenhuma. E eu digo, eu tenho a perder de vista. Quantas vezes você leu a Bíblia? E ele vai me dizer, nenhuma. Eu vou dizer assim, eu não sei quantas vezes eu li. Então, irmão, entramos na última dispensação. Somos os pregadores loucos da última hora. Além de loucos, somos os homens e mulheres mais privilegiados que este planeta produziu. Quando eu me converti, eu dizia assim, poxa, para que eu me converti? Jesus não vai voltar agora mesmo? Olha a mente de um inocente. Poxa, Jesus não vai voltar agora mesmo? Eu vou ficar por dentro da igreja até quando? Olha a mente de alguém que é completamente cego. Eu não sei nem se eu já tinha me convertido, eu estava dentro da igreja. Hoje, meu irmão, eu digo assim, Jesus,
obrigado porque o Senhor planejou o meu nascimento exatamente nesta hora, nesta era, para que eu pudesse ter a chance de ser o homem mais privilegiado que o globo terrestre já conheceu. Assim sou eu, assim é você. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus planejou o nosso nascimento de todos nós na hora certa. Jeremias, antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísses da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Que noite é essa? Oh Deus vivo, santo, majestoso, glorioso, bendito, eterno, entronizado entre os serafins. Ó tu, Senhor, cuja nuvem é o pó dos teus pés. Bendito seja o teu nome santo, ó Redentor da nossa alma, resgatador do nosso espírito, purificador do nosso ser. Ainda antes que houvesse dia, tu és, Senhor, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos, e operando o Senhor, quem impedirá, Deus? Traça-nos estradas, Deus, de maneira que em cada passo possamos glorificar o teu nome, em cada palavra exaltemos e bendigamos o teu santo e eterno nome, Deus. Não nos deixes manchar, ó Deus, com as gramáticas da terra, nem com os valores deste mundo que certamente passarão, Deus. Mas como o Senhor orou, assim estejamos nós incluídos na tua oração, Senhor. E o Senhor disse: ó Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos, o Pai se alegrou em vos dar o reino. Os portais celestiais vão abrir um dia diante de nós. Deus bendito e santo, glorioso. Aleluia, Deus. Não faça de Jesus um palhaço. Cuidado com o que você tem ouvido. Não interessa de onde você ouviu. Cuidado com o que você tem ouvido. Jesus, ninguém ouve a sua voz hoje, mas as suas palavras continuam sendo ouvidas por muitas vozes. Mas a voz de Jesus não estamos ouvindo, mas as suas palavras continuam sendo anunciadas. Não quero entrar neste lugar para ouvir Deus. Entre neste lugar para ouvir aquele que Deus pôs aqui. E tem mais, não ouses tu ousar querer separar deste púlpito o que serve e o que não serve. Se você tivesse capacidade para isso, tu estarias acima deste púlpito e não abaixo. O mundo, quando se deparar com esta obra final de Jesus Cristo, já será tarde demais para muita gente. Aí diz a Bíblia que eles lamentarão, eles prantearão, eles vão ranger os dentes, porque a eles será dito: lançai-os nas trevas exteriores, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Então, indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito, né?
Alguns dizem assim, mas como é que é? Jesus apareceu aonde? Lá no caminho, lá no campo, ou como dizem alguns, lá em Emaús? Não, não dá para entender. O que Jesus foi fazer lá? Se nós, os bons, estamos aqui, o que Jesus tinha que ir lá ao encontro desses dois lá no campo? Nós somos os bons, nós estamos aqui em Jerusalém, no melhor lugar. Estamos na terra santa do Senhor. Jesus ia ressuscitar, ia lá no campo, falar com esses dois aí. Qual o nome deles? Nem sei o nome deles. Não aceito esse negócio não. Irmão, você pode não aceitar a voz dos homens, mas será obrigado a aceitar a verdade de Deus. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Que irmão André tem algo a acrescentar nessa noite? Não? Tem? Deus me deu essa noite a contemplar mais uma vez a fonte que estava aí, pastor, onde o Senhor se encontra. E quando eu olhava essa fonte, e o Senhor e a fonte se tornavam um só, e jorrava subindo e descendo do céu, aquela fonte inesgotável. E Deus mandava eu dizer à congregação: se queres vida, tem que vir na fonte. E Deus me mostrava pessoas que vinham e bebiam da fonte, pegando as águas com a mão, e as águas jorravam e as pessoas bebiam. Deus mandava eu dizer ao Brasil: se queres vida, tem que beber dessa fonte, se o Brasil quiser vida. Deus mandou dizer, diz assim também aos judeus: se quiserem vida, tem que vir beber da fonte. E Deus estendeu ainda e diz às nações: se quiserem vida, tem que vir beber da fonte, diz o Senhor nesta noite, o Todo-Poderoso. Até aqui.